Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos concluir hoje o último vídeo do tema A Doutrina de Cristo. Eu estava olhando no YouTube, tem mais de 10 vídeos sobre este tema, sempre sequenciados para você entender essa trajetória de Jesus, como se deu e como ele deixou aqui para os seus apóstolos a sua doutrina para ser levada aos demais discípulos. Como você, como eu, precisamos conhecer a doutrina de Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre os 3 ofícios de Cristo. Você sabe quais são os 3 ofícios? E esses 3 ofícios, eles têm um significado e importância muito grande para nós como cristãos. Porque se nós estamos seguindo a Cristo, ele também pode nos dar esses 3 ofícios, que ele desempenhou com tanta perfeição. Então, vamos conhecer quais são esses 3 ofícios. Segundo os teólogos, esses 3 ofícios se encontram, a princípio, no Antigo Testamento, que é sempre o Antigo Testamento, é uma sombra do Novo Testamento. Quando Jesus viria, quando ele chegou aqui na Terra como homem, quando nós fazemos a conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, nós vamos ver que lá no Antigo Testamento já se falava de Jesus, já se pregava de Jesus, mas aí ele ainda não tinha se manifestado como o Deus que se fez carne. Então, vamos ao primeiro ofício. E podemos chamar no Antigo Testamento que os profetas foram mediadores. Eles eram agentes da revelação da vontade de Deus. E o primeiro ofício de Cristo era profeta. Jesus era profeta. E assim como os profetas lá no Antigo Testamento estavam manifestando, estavam revelando a vontade de Deus, Jesus Cristo aqui na Terra fez exatamente a mesma coisa. Podemos dizer que os profetas, eles eram literalmente os porta-vozes de Deus para o povo. Eles ouviam de Deus, falavam para o povo. Tanto as bênçãos como o juízo que poderia chegar. Então, os profetas eram e são até hoje, esse ministério ainda está vigorando na terra, eram porta-vozes de Deus para o povo. E Jesus também desempenhou este ofício de uma forma perfeita. Ele estava ali sempre proclamando a vontade do Pai. Os profetas lá no Antigo Testamento, eles se dirigiam ao povo de Israel com uma frase muito conhecida, que nós lemos quando nós estamos estudando as Escrituras. Eles começavam assim: assim diz o Senhor. Ou seja, eles não falavam em seu próprio nome, eles faziam questão de dizer que era uma palavra de Deus. Então ele começava sempre assim: assim diz o Senhor, e aí ele dava a mensagem que ele tinha recebido de Deus para ser transmitida ao povo. Então podemos dizer que o primeiro ofício de Jesus era o ofício de profeta. O segundo ofício de Jesus era o sacerdócio. E lá no Antigo Testamento nós vemos que os sacerdotes, eles eram responsáveis por apresentar diante de Deus a intercessão e os sacrifícios expiatórios pelos pecados do povo. Então, o sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele era o mediador entre o povo de Deus e o próprio Deus. Tudo vinha através do sacerdote. Sacrifícios expiatórios para pedir perdão dos pecados, intercessão pelo povo,
Podemos dizer que, enquanto os profetas falavam ao povo, o sacerdote falava pelo povo, se apresentando diante de Deus para confessar o pecado do povo, para interceder pelo povo e para apresentar sacrifícios pelo povo. Você está observando a diferença? O profeta recebia a mensagem de Deus, dava ao povo. O sacerdote era o mediador, ele intercedia pelo povo diante de Deus, ele levava sacrifícios, apresentava sacrifícios do povo diante de Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. O terceiro mediador que nós encontramos lá no Antigo Testamento era o rei, que era escolhido para governar Israel. Nós sabemos que depois de Samuel, vários reis, o próprio povo pediu que queria um rei. Então, depois de Samuel, começaram a vir as gerações de reis. E a função específica, primordial do rei era governar Israel segundo os princípios de Deus, os princípios divinos. Diante ou diferente das nações pagãs, porque Israel estava rodeado de nações pagãs, como hoje nós vemos, né? Israel lá está rodeado de nações árabes que adoram outros deuses, naquela época também. Então, diferente das nações pagãs, a nação de Israel deveria ter consciência de que seu rei supremo era o próprio Deus. Eles tinham que ter esta consciência, apesar de ter um rei ali, uma figura humana, com esse título de rei, mas eles deveriam ter esta consciência de que o rei supremo era o próprio Deus. E que o rei terreno era simplesmente um vice-regente que agia sob a autoridade absoluta do Senhor. Então precisaria haver um coração muito íntegro nos reis para poderem receber de Deus esta autoridade e governar segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que houveram reis bons, houveram reis maus, que levaram Israel à idolatria, mas houveram reis também bons, que restauraram o altar do Senhor. Apesar de serem pessoas imperfeitas, pecadoras também, né, como foi o rei Davi, ele pagou, ele sofreu uma consequência pelos pecados que ele cometeu, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, Davi tinha uma comunhão muito grande com o Senhor, para poder absorver o coração dele e agir conforme o coração de Deus. Então, nesse sentido, esses reis lá de Israel, do Antigo Testamento, eram um tipo de mediador, porque através do governo deles, ele fazia, ou deveria fazer, manifestar o governo divino e comunicava, ou deveria comunicar, o padrão justo e reto do Senhor. Então, era uma responsabilidade muito grande, mas alguns reis realmente não conseguiram desempenhar este papel de uma forma íntegra, seguindo realmente a vontade de Deus e levando o povo a essa vontade. Então, esses três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, que nós vemos esta figura lá no Antigo Testamento, nós vemos esta sombra lá no Antigo Testamento, através de homens imperfeitos, mas que Cristo, quando viesse, ele ia revelar de uma forma perfeita esses três ofícios, manifestando sempre a vontade do Pai. Então, como aqueles profetas do Antigo Testamento, aqueles reis do Antigo Testamento, aqueles sacerdotes do Antigo
Testamento eram mediadores entre Deus e o povo, Cristo também veio aqui para a terra para revelar Deus, o Pai, ao homem que estava totalmente corrompido e está até hoje. Então, até hoje, Cristo usa esses 3 ofícios de profeta, de sacerdote e de rei para reconciliar o homem a Deus, ao Deus Pai. É interessante observar como é importante nós entendermos o Antigo Testamento. Às vezes nós desprezamos muito o Antigo Testamento, mas é muito importante entender e estudar o Antigo Testamento. Porque esses 3 ofícios mediadores que aparecem lá no Antigo Testamento, como eu já disse, eram apenas sombra de uma realidade que viria à Terra e que seria algo superior a todos aqueles homens de Deus que tinham este ofício lá na época do Antigo Testamento. Então é muito importante nós fazermos sempre esta ponte do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Esses 3 ofícios sempre, como sombra, lá no Antigo Testamento, estavam sempre apontando para a pessoa de Cristo, para a obra do Filho de Deus, Cristo Jesus, que é o único, verdadeiro e suficiente mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque nele não havia imperfeição, não havia ambição por cargos, não havia interesse em tomar o lugar de Deus. Então vamos agora falar um pouco de Cristo como profeta. Esse ofício de Cristo como profeta significa que ele é quem revela a Deus e quem revela a sua verdade, a verdade de Deus, aos homens. Você pode ler em 1 de Pedro 1, de 10 a 12. Eu vou ler aqui rapidamente, mas você deve ler em casa, meditando. Nós lemos o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês. Eles investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que nele estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Nós já vimos isso, o período de humilhação de Jesus, quando ele passou seu ministério aqui na terra, o seu tempo aqui na terra, foi o período de humilhação. E quando ele ressuscitou, que ele venceu a morte, que ele saiu do sepulcro, começou o seu período de exaltação. E tudo isso está revelado lá no Antigo Testamento como sombra. Precisamos só entender para onde está apontando essas profecias. Agora observe uma coisa: enquanto os profetas terrenos simplesmente anunciavam a palavra de Deus, Cristo é a própria palavra de Deus. Entende a diferença? Eles anunciavam, mas Cristo, que chegou à terra, que passou 33 anos aqui na terra, é a própria palavra de Deus até os dias de hoje. Hoje, esse ofício de profeta, o ofício de Cristo, ele continua ativo através do ministério da igreja, né? Em várias igrejas podem ser levantados profetas íntegros que realmente falem em nome do Senhor e que anuncia ao mundo as verdades de Deus, sempre inspirado pelo Espírito Santo. Então, o profeta tem que ser uma pessoa muito íntegra, para não querer se vangloriar da posição e sempre anunciar as verdades de Deus.
O ofício de Cristo como sacerdote, segundo ofício, significa que foi Ele quem proveu a expiação do nosso pecado. O que é que significa expiar? Expiar é pagar o preço. Jesus que pagou o preço por nós. Ele que foi para a cruz. Ele que sofreu toda a humilhação aqui na terra. Então, como sacerdote, ele proveu a expiação do nosso pecado. Ele se colocou no nosso lugar, ele assumiu a nossa culpa. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele nos ofereceu a salvação. E até os dias de hoje, ele se coloca como intercessor em favor de nós diante do Pai. Então, esse é o segundo ofício de Cristo, o ofício de sacerdote, com esta finalidade. Quando nós vamos no Antigo Testamento, nós vemos que lá no Antigo Testamento é dado um destaque sobre o sacerdócio levítico, que veio através da família de Arão por ordem divina. Então, lá o sacerdócio vinha através da família de Arão, que pertencia à ordem levítica, ou à tribo de Levi, e eram homens imperfeitos, mas era uma sombra do sumo sacerdote que viria, que é o nosso amado Jesus Cristo. E aí Deus nos deixou uma mensagem. Ninguém naquela época, na época do sacerdócio de Arão, poderia chegar a Deus, nenhum homem, o povo não poderia chegar a Deus, se não fosse através de um sacerdote. Então aí que ele entra como um mediador entre Deus e o povo. E hoje, se nós formos fazer um paralelo, ninguém chega ao Pai se não for através do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, se nós não aceitamos hoje Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, nós não vamos chegar ao Pai. É Ele que nos leva ao Pai. É Ele que intercede ao Pai por nós. E foi Ele que entregou a sua vida para expiar os nossos pecados. Ele pagou o preço que deveria ser nosso. Então, lá no Antigo Testamento, como nós já dissemos, os sacerdotes se colocavam como intermediários entre o povo e Deus para oferecer sacrifícios expiatórios. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, a presença de Deus. Só ele poderia entrar. Os outros sacerdotes não entravam, ficavam no lugar santo. No Santo dos Santos, o lugar santíssimo, só entrava o sumo sacerdote e somente uma vez por ano. Então veja a restrição que eles tinham antes de Jesus chegar. Você pode ler toda esse relato, né, esse cenário lá no Antigo Testamento, nos livros de Êxodo, de Levítico, para você entender melhor a função ali dos sacerdotes e a função do sumo sacerdote. Agora, tudo isso mostrava o caráter temporário da tribo de Levi. Ou seja, a tribo de Levi existiu, a tribo de Levi era formada de sacerdotes, do sumo sacerdote, mas era algo temporário, não era uma coisa que ia permanecer para sempre. E os próprios livros do Antigo Testamento anunciam que viria um sacerdócio superior, um sacerdócio eterno para sempre e um sacerdócio perfeito que seria através de Jesus Cristo. Leia o Salmo 110
verso 4, que você vai ver que lá está escrito a respeito de Jesus Cristo. E é dito o seguinte: tu és sacerdote para sempre. Não era nada temporário. Tu és sacerdote para sempre. Não segundo mais a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O Novo Testamento mostra também que essa profecia ela foi cumprida plenamente em Cristo. Ele é o nosso sacerdote eterno. Ele é que intercede por nós diante do Pai. E esse sacerdócio eterno de Jesus, ele antecede a qualquer sacerdócio humano, pois é de uma ordem superior. Então, hoje, ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus, nosso sumo sacerdote. Você, hoje, tem o privilégio de entrar no lugar santíssimo através dessa obra de Cristo na sua vida. O que isso não acontecia lá na época do Antigo Testamento. Então, realmente, nós temos este privilégio. E a Carta aos Hebreus é um livro que você deve ler com muita atenção, porque fala bastante desse sacerdócio superior de Cristo, fala sobre o sacerdócio na época de Moisés, e você vai poder entender melhor tudo isso que nós estamos falando. Estude o livro de Hebreus. Uma outra coisa que nós podemos chamar a atenção é que lá no Antigo Testamento, antes do sumo sacerdote entrar na presença de Deus para levar os pecados do povo e pedir o perdão por aqueles pecados, ele próprio teria que pedir perdão a Deus pelos seus próprios pecados, porque ele era imperfeito, ele era pecador. Jesus Cristo, sendo uma pessoa sem qualquer pecado, sendo uma pessoa perfeita, ele não precisava pedir perdão, porque ele não tinha pecado para ser perdoado. Então, ele simplesmente levava e leva até hoje os nossos pecados diante do Pai para serem perdoados, para que nós possamos continuar com esta caminhada que nós iniciamos aqui na Terra em direção a Jesus. Então, nós podemos dizer que o sacrifício de Jesus ele foi perfeito, ele foi definitivo e ele continua intercedendo diante do Pai por todos nós, por todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador e Redentor. Terceiro ofício de Cristo é o ofício real, porque Cristo é o nosso Rei. Existiram muitos reis para governar Israel e nós vemos isso lá no Antigo Testamento. Mas hoje, se você já aceita Cristo como seu Salvador, você tem que admitir e precisa admitir que Ele é o seu Rei. Cristo é o nosso Rei, é o terceiro ofício que Ele tem. Isso significa que Ele é o governante do universo. Pode estar havendo conflitos aqui na Terra, como nós estamos assistindo na mídia, líderes brigando, líderes disputando poder e posição. Mas é Cristo quem está governando o universo. Ele está olhando tudo isso e na hora exata Ele vai agir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, essa manifestação do Messias que nós estamos aguardando tanto hoje, né, como estamos ansiosos por essa segunda vinda de Cristo, esta manifestação do Messias já existia no coração do povo desde o Antigo Testamento e continua essa expectativa em nosso coração por esta segunda vinda de Cristo, onde Ele vai colocar ordem,
em tudo que está acontecendo aqui na Terra. Se os conflitos aqui da Terra às vezes nos angustiam, fique certo de que Jesus, que é o governante do universo, ele não perdeu o controle de nenhuma situação, mas ele virá no tempo certo, no tempo exato. Embora hoje o reino de Cristo seja de caráter espiritual, por que de caráter espiritual? Porque ele não está aqui fisicamente, como ele esteve há 2000 anos atrás. Então, nós temos hoje ele no nosso íntimo, no nosso coração, através da obra que o Espírito Santo está fazendo em nós. Então, apesar do reino de Cristo hoje estar de uma forma espiritual, vai chegar um tempo que esta glória vai ser manifestada de uma forma também física, visível a todos, e todos o reconhecerão como Rei e Senhor. Leia Isaías 9. Você pode se ater ao verso 7, mas não leia só um versículo. Procure entender o contexto. Então, Jesus, hoje, nós temos que declarar isso. Se você é cristão, você tem que declarar. Ele é Rei dos reis e ele é Senhor dos senhores. Então, por que nós vamos temer os conflitos? Por que nós vamos temer as guerras? Por que nós vamos temer as situações difíceis que nós estamos passando? Se nós estamos dizendo que ele é o governante do universo, que ele é o Rei dos reis, ele está acima de todo rei terreno. Ele está vendo todas as coisas, nada fugiu do seu controle. Ele é o descendente de Davi que veio para reinar. E esta posição foi dada pelo Deus Pai ao Deus Filho. Foi o próprio Pai quem instituiu o Filho no trono do universo para ser Senhor dos senhores. Então, Jesus conquistou esta posição porque ele cumpriu a sua missão de uma forma perfeita. E hoje ele realmente está assentado à direita do Pai, governando todo o universo. Você pode ler Atos 15 e ler também o livro de Amós, que Amós fala profeticamente sobre tudo isso. Eu vou só dar agora 2 destaques a 2 passagens bíblicas. Um é o Salmo 45, que você deve ler integralmente, porque se você ler e meditar neste salmo, você vai ver que ele se aplica a Cristo. E este salmo destaca as suas qualidades espirituais. Verso 2, por exemplo, nós lemos: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, porque Jesus gostava de ser chamado como filho do homem. Ele era o mais formoso. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. No verso 6 nós lemos: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, é eterno. E o cetro de equidade é o cetro do teu reino. O que é que significa cetro de equidade? A equidade no reino de Cristo significa justiça, ou seja, ele vai governar com justiça. O cetro ficava sempre na mão do rei. Então, Cristo governa com cetro de equidade, porque ele governa com justiça, ele governa com igualdade e com imparcialidade. Ele não toma partido de ninguém. Ele olha e aplica a justiça de Deus. E é assim que Deus vê e trata todos os homens. Ele trata os homens com imparcialidade. Ele trata os homens com justiça e com igualdade. Ou seja, ele dá os direitos, os mesmos direitos a todos. Nós podemos até não entender, não enxergar e não tomar posse.
mas ele trata todos da mesma forma, com os mesmos direitos. E mais uma vez eu quero te animar para você fazer um estudo do livro de Hebreus, que mostra esse sacerdócio superior de Cristo Jesus. Superior àquele sacerdócio da tribo de Levi, que veio através da família de Arão, mas era um sacerdócio que não era perfeito, que não era para sempre, era um sacerdócio temporário. Então, eu me despeço aqui de você nesse tema sobre a doutrina de Cristo, é o último vídeo, e eu te animo que você volte e comece de novo a ouvir. Quanto mais nós ouvimos, mais nós absorvemos, mais nós vivemos as verdades de Cristo, quando nós ouvimos cada vez mais. E no próximo domingo, eu aguardo você para iniciarmos um novo tema. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua fidelidade. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, tudo isso ajuda, né? A espalhar essa mensagem, essa palavra de Cristo. E você vai estar evangelizando se você fizer isso, através das redes sociais, através da internet, que é um instrumento hoje que pode ser usado de uma forma muito benigna. Se você é filho de Deus, você vai sempre usar a internet desta forma, com este objetivo de atingir os corações, levando sempre a palavra de Deus. Muito obrigado e até o próximo domingo.